Está falando sobre os Anunnakis. Quem foram exatamente estes seres maravilhosos? Então, breve sobre alguns 1000 anos, centenas de mil anos de história, né? Vou tentar resumir ao máximo, mas imaginem que aqui na Terra, há muito tempo atrás, vieram grupos de fora, civilizações de fora, para colonizar. Imagina que tivesse tido uma guerra fora, distúrbios em outros locais, em outras terras, e tivessem grupos diferentes, não só dos Anunnaki, interessados em vir para cá. Aqui a gente tem os metais preciosos, uma série de coisas, não que o ouro tenha valor para eles como tem pra gente como o dinheiro, mas em termos de vibrações, existem certos metais que têm uma parte vibratória diferente, que tem utilidade para eles, para questões de prolongamento de vida, né? Por coisas que eles trabalham ali nas reações químicas para prolongar a própria vida. Então que eles tenham vindo para cá, para minerar, buscar várias coisas. Por isso a gente vê aí vários buracos que de repente fala assim, na Rússia caiu abriu um buraco de todo tamanho, né, que você vê a metade da cidade afundou lá e você olha aquele buracão. Isso é da época das minerações deles. Então eles chegaram, vieram de fora, né, e começaram a minerar o planeta. Não existia ser humano aqui nessa época. Quando eles chegaram e começaram a minerar, eles tiveram um problema, porque eles tinham um pessoal deles mesmos, que eram os que ficavam em cima, ficavam em outras plataformas acima da Terra aqui, e eles desceram esse pessoal para trabalhar nessas minas. E eles tiveram um problema de revolta com esses trabalhadores deles mesmos, como se fosse eles consideram uma subespécie, é como se existe o grupo dos Anunnaki que fosse a realeza, e os outros que trabalhavam para eles, mas do mesmo grupo. E esse grupo se rebelou. E quando houve essa rebelião, eles chegaram à conclusão que eles precisavam uma mão de obra aqui na Terra, né, que pudesse trabalhar. Então eles encontraram aqui nessa época, como se fosse uma receita genética, um mapa genético de como desenvolver esse hominídeo, porque já existiu outra civilização no passado, né, com uma data que para vocês vai parecer bem absurda, 450 milhões de anos, teve uma civilização que se chamava Muril, que veio aqui primeiro, e que deixou construções abobadadas, né? Deixou a capital, que a gente chama de capital do mundo, que se chama Ratanabá, que existe na Amazônia, e que é responsável pela anomalia eletromagnética da América do Sul. Embora não esteja exatamente sobre a Amazônia, os artefatos que foram soterrados nesse lugar são responsáveis por essa anomalia, né? E que é uma anomalia provocada por artefatos, ela não é natural. Existem já estudos mostrando isso. Nós temos inclusive uma equipe que conhece essa localização e nós vamos mostrar isso para o mundo, né? Ratanabá, na Amazônia. Então, assim, voltando para a história, Muril primeiro veio, desenvolveu essa raça humana. Essa raça acabou se extinguindo e eles deixaram documentos, várias coisas gravadas em pedras que os Anunnaki encontraram e desenvolveram um hominídeo para trabalhar. Então, quando a gente vê a Gênese, né, a gente se baseia muito na Gênese da Bíblia, que a gente vê lá um Deus que um dia ele era bondoso com a humanidade, ajudou toda a humanidade, aí você vira 2 páginas assim, e de repente ele manda matar a cidade inteira, né? E ele mata muito mais que o diabo, porque se você vê lá o demônio, ele matou 10 pessoas, a família de Jó lá, com autorização de Deus, e o Deus matou milhões. Então na hora que eu li aquilo, na época que eu estava pesquisando sobre isso, eu falei assim, gente, é sacrilégio eu falar isso talvez, mas Deus parece bipolar no Antigo Testamento, né? Um dia protege todo mundo, no outro dia tá lá, não, vamos cá, eu vou te ajudar. Eu falei, gente, você não sabe como lidar com esse Deus. Eu falei, tem alguma coisa errada. Então eu peguei vários textos ali e vi que eles batiam com os textos egípcios. Só que as histórias, em vez de ser um só Deus fazendo tudo, eram personagens diferentes. Você tinha Osíris e tinha Sete, por exemplo. Sete ali tentava avacalhar com a humanidade, o Osíris tentava trazer coisas de civilização, e os episódios eram os mesmos, os nomes dos lugares, tudo igual. Aí, busquei um pouco mais, encontrei nas tábuas de argila sumérias, falando dos Anunnaki. E as histórias batiam, só que as histórias de Osíris batiam com as histórias de Enki, e as histórias de Sete batiam com as histórias do irmão Enlil. Eram 2 irmãos, né? Enki e Enlil. E aí o que aconteceu na história? Fundiram as histórias deles todos. E aí quando a gente fala Deus fez isso, fez aquilo, às vezes está fazendo o que Enlil fez, às vezes está fazendo o que Enki fez. E aí por isso a gente tem essa coisa meio bipolar, um dia faz uma coisa, outro dia faz o contrário. Porque estamos falando de personagens diferentes, que chegaram na Terra e tiveram objetivos diferentes.